Vamos começar aqui o nosso primeiro podcast, mais ou menos meia hora. E para a gente começar em alta, eu convidei aqui o João Paulo Teixeira Ramos, ele que desde que começou nas redes sociais, em nenhum momento deixou de estar em alta, até mesmo no tempo que ele ficou preso, né, um pouco tempo, né, durante aquele episódio que ficou muito conhecido aqui em Juazeiro do Norte, mesmo lá, né, ele nas dependências da Polícia Militar, mesmo preso, continuou em evidência, o seu nome estava sempre nas rodas de conversa e nos noticiários locais. E hoje trouxemos aqui o João Paulo porque, apesar de, como eu falei, ele nunca deixar de estar em evidência, mas agora o nome dele, nesses últimos dias, virou uma coqueluche, através de uma enxurrada, né, de publicações em sites, em blogs, em perfis das redes sociais, colocando questões pretéritas em relação ao João Paulo Teixeira Ramos, e por isso hoje o chamamos aqui para iniciar, para dar o pontapé inicial desta caminhada do nosso podcast, mais ou menos meia hora. Tudo bom, João Paulo? Tudo bem, tudo em paz. Vamos começar? Vamos lá. Perguntar o quê? Vamos lá. Eu vou começar a perguntar o que me perguntaram muito durante um período onde eu fazia um trabalho investigativo com muita efervescência, inclusive denúncias nossas chegaram a caçar um prefeito de Juazeiro do Norte, que voltou posteriormente, através de uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, também a afastar outro prefeito de Juazeiro do Norte. E durante essa época, que foi uma época muito conturbada, uma pergunta que era reiteradamente feita a mim era o seguinte: você não tem medo de morrer? Essa pergunta que tanto me fizeram, agora eu faço a você. Você não tem medo de morrer? Eu sou cristão, né? Em Evangelho em Graça, não da Igreja da Graça, é diferente. E acredito que os dias da gente é contado. Jesus dizia isso, né? Não adianta o homem brigar para aumentar um dia na sua vida que você não aumenta. E em cima disso eu não tenho medo de morrer de forma alguma. A morte carnal, ela é uma consequência da vida, né? Então não tem problema com isso não. O legado é que a gente deixa, né? Você falou da situação aí, exemplo 2020, do flagrante forjado que você acompanhou naquela época, viu toda a situação. Inclusive, eu tenho aqui pagamentos, eu encontrei um celular, eu vou agradecer aqui ao meu amigo aqui, ao André. Ele recuperou um celular que parece que vale ouro, viu? Esse celular aqui é de quando eu usava em 2020, 2021, né? E nele contém muita coisa, mas não contém pouca coisa não, tinha coisa até que eu tinha esquecido. Para vocês entenderem essa situação que você falou aí, né? Eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens, talvez na parte da edição, né? Fica melhor de colocar, né? Eu vou, João Paulo, só pedir para você, antes da gente entrar nesse assunto, porque são duas questões básicas que eu quero tratar com você. Claro. Certo? Mas antes de eu entrar nessa questão aí, que voltaram a colocar nas redes sociais, né? Tá aí o pessoal ressuscitando defunto, chutando cachorro morto, mas enfim, antes de eu entrar nessas duas questões, eu queria dizer que você hoje tem um trabalho que é muito visto, né? As suas redes sociais são muito visitadas, porque você faz um trabalho investigativo e você faz denúncias fortes, denúncias sérias, e quando você as faz em cima de um lastro probatório, né? Você, evidentemente, claro, você não vai ser responsável de fazer uma denúncia sem ter o mínimo de um lastro probatório daquilo que você está colocando para as pessoas, para a sua audiência. E, ultimamente, você tem denunciado mais o quê? Tigrinho, tá acabando com vidas. Eu tenho aqui, de mensagem aqui no meu celular, no Instagram, eu tenho por volta, pessoal, não estou postando tantos tigrinhos que vocês colocam, porque olha só, eu tenho quase 300, 400 denúncias de tigrinhos diferentes. A gente tem que olhar a situação da plataforma, como está postando, situações como outras, né? A gente já está batendo em pessoas aqui grandes, como a Thaís Teixeira, que dizia que era dona do Cariri. Eu não sabia que o Cariri tinha dona, não, né? Vai ser dona de outro canto, mas do Cariri mesmo não. E de outras pessoas aí famosas. Inclusive hoje a gente pensou na situação da Expocrato, a gente viu que era uma Expocrato mentirosa, estava postando tigrinho. Postou tigrinho, a confusão comigo rola. Hoje é assim. E as pessoas dizem que existe uma interseção entre o tigrinho e o narcotráfico. Você já confirmou isso? Porque a gente sabe que o narcotráfico hoje
João Paulo, está inserido em quase todas as áreas. Os caras já estão na Farias Lima, supermercado, postos de gasolina, né, influencers Brasil afora lavando dinheiro para esse pessoal. Já tem uma interseção muito grande na política, sempre teve. Né? Quando a gente fala em poder paralelo, na verdade não é um poder paralelo, é um poder transversal. Só que ultimamente a gente está vendo que inclusive eles estão entrando nas câmaras de vereadores, Claro, estão entrando nas prefeituras, estão entrando na política de uma maneira mais acentuada. Quando de repente você vai para cima do tigrinho, você não tem esse receio de estar mexendo com grupos narcotraficantes? Eu não tenho receio, não, tenho certeza. Você quer ver um exemplo? É o exemplo que eu estou dando no canal direto. Presta atenção nessa situação. A gente não tem como dizer assim, é isso aqui diretamente, mas olha só. Eu comecei essa briga, antes de ser atacado nas redes sociais e companhia, com a questão da Carolina, né? Carolina, alguma coisa, que estava lavando dinheiro, fazendo tudo isso, teve uma operação agora, está tornozelada. O que é que acontece? Com o evento da Carolina, ela era madrinha da empresa da Deolane. Deolane, que é ligada ao PCC lá de São Paulo. Ela ligada a Deolane... Deolane, eu amo bandido, né? Ela ligada a Deolane, que ela é embaixadora da empresa dela. Só. Aí eu começo a bater nela. De repente, um site, Portal Cariri, onde o proprietário foi 2 vezes preso por tráfico de drogas, uma com o menor infrator em uma moto, com 400 gramas de maconha e outras drogas, outra na casa da irmã, quando a polícia adentrou a casa da irmã para fazer um mandato de prisão, o mesmo saiu correndo e jogou uma criança na polícia. Você tem como é que funciona a situação. E um carro tinha deixado antes 4 quilos de cocaína pura e uma arma. Foi o que foi apreendido com ele. Então, quando você vê um político colocar alguma coisa no Portal Cariri, eu já fico, opa, se saiu no Portal Cariri e saiu só por lá iniciando, esse político eu já fico de orelha em pé. Saber se o político realmente foi eleito por tráfico de droga, etc. Então eu estou policiando, fazendo a situação toda. E a situação que eu vejo lá no Portal Cariri é uma babança muito grande com o Lucão e o presidente da Câmara. É essa a situação que eu vejo no Portal Cariri. Veja lá, a mesma situação do ataque aconteceu com 24 horas, que é um blog do qual a pessoa responsável, eu coloquei, é um assessor do Lucas Cabaré, do Lucão. Assessor direto da Câmara de Vereadores. Então estão usando a Câmara para fazer o quê? Onde aparece aí o Cícero do Fuzil, uma mulher que foi presa por tráfico de drogas, ligada dentro da Câmara de Vereadores. Aí se você interligar tudo isso, a gente tem uma salada mista pesada sobre tráfico de drogas e outras coisas. Inclusive, a empresa Comar, que era do GG do Mangue e do Paca, ligada à CR, que por sua vez ligada a uma empresa que presta serviço em Juazeiro do Norte. É só dizer que aqui no meu espaço não vou fazer censura, né, mas ao mesmo tempo dizer que temos a responsabilidade também de abrir espaço para aquelas pessoas que claro, se quiser ter um documento. Pessoas que são citadas e que se sentem prejudicadas, atacadas. Então o espaço está aberto, mas eu conheço muito o João Paulo aqui. Eu tenho um documento. E ele, o trabalho que ele está desenvolvendo nas redes sociais, ele diz e ele mostra, né, que é embasado em documentação, ou seja, no lastro probatório. Então, vocês que forem citados, o espaço está aberto, mas a gente quer dizer que aqui nós não vamos censurar, o espaço aqui é democrático. E nós chamamos você, João Paulo, porque tem 2 questões aí que ultimamente, não só esse portal que você citou, mas vários outros portais, sites, blogs, perfis de redes sociais, muita gente lhe atacando, muita gente lhe defendendo. São 2 questões básicas, mas antes de entrar eu vou lhe fazer outra pergunta. Porque a gente vê em algumas publicações suas, e isso já me disseram, já falaram comigo, é que você diz, olha, eu vou aí, quando você sair da cadeia, eu vou lhe pegar, vou lhe prender de novo. Primeiro a gente tem que entender, você, além de um influencer, né, além de um cara que tem uma grande visualização nas redes sociais, você é um policial reformado, não é isso? Isso. Mas qualquer pessoa pode render outra. Pode. Se for em um delito, se for um crime flagrante, olha só. Ou se tiver um mandato em aberto, né? Claro. Me corrija se eu estiver errado. Mas vamos para a situação em foco. Mas o que se eu chego em rede social e posto o jogo do Tigrinho, o crime está acontecendo ou não? Ele sendo ilegal? Está acontecendo. Certo, mas existe bets, existem jogos que são legalizados. Mas... Inclusive o governo Lula legalizou uma bet russa. Tudo bem. Que sofre inúmeros problemas e inúmeros processos, inclusive no Brasil,
dentre esses processos inúmeros de não ter pagado os ganhadores de sua própria plataforma. Vamos para as bets legais? A lei diz que você pode postar bets. Pode. Ó, bet tal. Não tem problema. Postar ganho, ganhei tanto, tornou ilegal a postagem. Irmãzinha, como a Thaís Teixeira faz. Irmãzinha, vou sortear R$400 para quem fizer do jeito que eu estou dizendo. É um ganho certo. E não vem o dinheiro, é estelionato. Ah, tá vendo os R$400, beleza. E você faz toda a situação do trâmite e perde 100 que botou lá dentro, estelionato. Você está garantindo um ganho de R$400. E você coloca que quem colocar aquela situação ganha. Então ela ganha um valor muito alto em cima de um golpe. É isso que a dona do Cariri faz aqui, a Deolane Caririense, né? Que nós vamos, claro, evidente, denunciá-la e correr atrás dessa situação dela e esperar que o Silvio Santos faleceu, né? Que a filha do Silvio Santos pague em conjunto se ela apresentar isso também no SBT. Já se usar a plataforma dela como ela usa lá. Eu, particularmente, sou contra esse tipo de jogo. Eu estou com o senador Eduardo Girão. Eu acho que deveria, sim, ser criminalizado, não deveria ser legalizado, até porque eu conheço situações de pessoas próximas a mim. Não cometeram suicídio, mas que chegaram a uma situação financeira tão complicada que quase dava em término de casamento. Então, eu acho isso lamentável, certo? Mas você faz todas essas denúncias, né? E ultimamente o que a gente viu aí nas redes sociais foi um derrame de informações acerca de sua prisão, né? Chegaram inclusive a dizer que você foi condenado, né, por extorsão. E eu o chamei para esse nosso primeiro podcast porque eu acompanhei aquela situação de perto. À época nós vimos que foi forjado um flagrante, né? A Câmara do próprio vereador de então, que forjou o flagrante, ela deixa bem claro, né, quando você sai, que ele rasga aquele documento. E à época, me lembro que aqui na imprensa do Cariri, somente eu e eu e o Francisco Fabiano. Na Rádio Tempo. O Francisco Fabiano fez sua defesa na Rádio Tempo e eu fiz a defesa no Sovaco de Cobra. Mas o grosso da imprensa caiu em cima, né, antes mesmo de ter todas as provas em mãos, já tirou uma conclusão. E é por isso que eu estou lhe chamando aqui para saber, vamos explicar o que foi que aconteceu, porque tem muita gente, nesses últimos 3 dias, ligando para mim. E João Paulo foi preso de novo? E o que foi que aconteceu com João Paulo? Então eu digo, vou chamar o João Paulo para que a gente tenha essa conversa e que ele mesmo explique à população. À época, o seu advogado era o nosso querido Bebeto. Bebeto, meu amigo. Né? Bebeto que foi vereador do Crato. Isso. E foi uma situação que foi provado, que foi forjado um flagrante contra você. Teve pagamentos da prefeitura. E aí eu quero que você esclareça essa situação, porque tem muita gente me perguntando, e ele foi preso de novo? Eu digo, não. As pessoas estão revisitando essa situação, mas é uma situação de tempos atrás. Vamos lá. Quem tem que se explicar, inclusive assim, me perdoe, mas Deus coloca para mim as coisas. O pessoal diz, como é que você sabe tanta coisa? Porque Deus revela no amanhecer do dia. Amanheci hoje, o cara mandou um print do cara falando de mim. Foi, para aí. Aí fui olhar a rede social dele. Ele com uma tentativa de assédio sexual contra uma mulher lá no Pernambuco. As coisas vêm para mim. Quando você cita meu nome, o pessoal vem na lata e comenta. Em verdade, uma importunação sexual que é pior, né? Uma situação mais complicada. Só que olha só, quando eu fui olhar a situação do celular, que inclusive o celular aqui que está na minha mão, era o celular que eu usava na época. Você lembra dele, né? E eu consegui essas imagens hoje, pra você ter ideia, recuperar de 5 anos atrás. Então Deus prepara as coisas do jeito dele, né? E hoje eu consegui aqui os pagamentos da prefeitura, estão aqui. São quase R$1 milhão pago para a empresa do João. Você lembra aquela situação? Era João algum nome, não era? João Augusto? João... Eu esqueci o nome do rapaz. Que era sócio da empresa, a Alfa, que foi objeto de investigação e que afastou o vereador Márcio Joia daquela situação toda. Então, assim, as provas eu tenho, são vastas sobre essa situação. O pagamento foi do galpão, que inclusive o galpão agora na Vila Carreté foi leiloado. Quem arrematou foi o irmão de Dante Benedito, Dênio Benedito, né? A gente sabe dessa situação toda, e que estava em posse do mesmo vereador que se dizia que não era dono. Então, assim, não tem por onde correr muito, não. A gente pegou a situação toda por completo, tá pega, e é questão só de aguardar e esperar aí os trâmites legais. Quem está pedindo julgamento lá sou eu, naquele caso. Porque se por acaso prescrever tudo, eu não tenho direito à indenização, fica o dito por não dito. Eu quero é julgamento.
A época você foi preso, menos de 30 dias, eu me lembro que você foi solto antes do Domingo de Ramos, eu escrevi uma matéria, né, fazendo um trocadilho entre o Domingo de Ramos e o seu nome, né? Lembramos disso, sim. Eu não lembro o nome da matéria, mas eu dizia que era um Domingo de Ramos, mas tanto em relação à data religiosa, como ao seu sobrenome, que é Ramos, né? João Paulo Teixeira Ramos. Mas, enfim, como foi essa situação do flagrante e como está essa história hoje? Flagrante forjado. Como é que está hoje? Está eu pedindo audiência e o juiz não coloca. E colocou agora, ninguém foi intimado. Inclusive eu não fui intimado. Aí fica difícil a gente procurar a situação dos termos de justiça, né? A gente vê a situação lá, foi denunciada a empresa do lixo, do João Augusto, João Alexandre, não lembro o nome do rapaz, que era o laranja da empresa, eu não sabia o nome da empresa. Liguei para o advogado da Câmara de Vereadores, qual é o nome dele, o procurador lá que é concursado? O Arivaldo? O Arivaldo, e disse, Arivaldo, vou prender esse vereador aqui e tal. As suspeitas que o Arivaldo tem repassado a mesma informação. A pessoa que estava com ele para armar o flagrante forjado teve o irmão Bill das Malvas preso com 4 kg de cocaína, ligado à facção criminosa. Aí você vê que eu estou brigando com facção criminosa, não é de hoje não, faz muito tempo. Faz muito tempo. Aí você vê a situação que foi usada na polícia, o capitão que deu a entrevista aí recebeu o Márcio Joia dentro da corporação, dentro do seu gabinete na época, marcou para ser a última viatura era do POG, especializada. Aí ela vai, espera antes, próximo do local, as pessoas me repassaram todas as informações. A pessoa que ligou foi a pessoa que me levou até lá. Outra vez, o mesmo parlamentar quis conversa comigo, questão financeira, estava eu com o Lúcio Barão, isso também é peça probatória sobre isso. Eu disse, eu quero nada desse cabo aí, entreguei para o Lúcio Barão, não quis nem patrocínio, nunca foi atrás do patrocínio dele, nem conversa. E daqui para frente, a gente esperou esses anos todos para ficar calado sobre isso, mas daqui para o final da campanha vai ter novidade e pau, viu? O pau vai quebrar, pode ter certeza sobre isso. À época, inclusive, uma juíza, né, que estava... Vera Lúcia. A juíza estava nesse caso e se declarou incompetente para julgá-lo, né, para continuar à frente do caso. Isso por quê? A pergunta é bem simples, quem tem que responder é ela, porque a incompetência jurídica se coloca quando a uma das partes solicita. Ninguém solicitou a saída dela, quem deu a saída dela foi ela mesma. Agora por quê? Porque ela tinha alguns prints dela pedindo voto pro PT. E na época eu era uma das lideranças maiores da direita na região do Cariri. Eu posso dizer do Centro-Sul, né? E aí o que acontece? Claro, é evidente, ela como a partidária do PT, ela nem poderia estar exercendo o papel de juíza naquele momento. E mesmo assim o fez. E deliberadamente, de maneira criminosa, fraudulenta, ela botou 1 ano sem rede social. Nem o Beira-Mar fica sem rede social, mas eu fiquei 1 ano, porque ela tinha colocado. E todas as colocações de Bebeto, ela não aceitava. Depois que Bebeto foi repassar isso, ela deu um xirilique lá no fórum e se declarou suspeita. Aí não sei o que tem que explicar não, é ela. E outra acusação que está revisitando as redes sociais com seus nomes é a de que você responde à Lei Maria da Penha. Não há nenhum processo Maria da Penha, nem uma condenação. Inclusive, essa situação aí da genitora dos meus meninos, né? Ela faz isso todas as vezes que a gente separa, isso se revela. Mas no caso específico que eu estou citando, eu não vi nenhuma publicação da mãe de seus filhos, né, da sua ex-mulher, não vi, mas a gente viu também em vários blogs, certo? Em várias páginas da rede social, essa mesma acusação. Então, concomitantemente, a acusação de que você foi preso e sofre um processo por extorsão, ou alguns chegam a dizer que você foi condenado por extorsão, concomitantemente também se coloca que você responde... Quais foram os blogs que começaram a situação? Aí coloca também que você responde à Lei Maria da Penha. Pronto, não respondo e nem tenho condenação Maria da Penha. E vou adiantar mais. Quais são os blogs que fazem isso? 360 do Lucas Cabaré, 24 horas do assessor do Lucas Cabaré. Aí o outro blog é o blog do como é o nome do blog lá? Do Portal Cariri, de um traficante. 2 vezes preso. Aí você me diz quem é que tá certo ou quem tá errado. Eu acredito que o crime organizado tá com esses blogs e com essa turma todinha. É o que eu acredito no meu subconsciente. Tem nada de bom não. E outra, vai vir uma bomba aí estourando, grande, sobre construtora. Depois vocês vão ver aí. E a denúncia minha também, viu? Você faz aqui uma acusação muito grave, porque você sabe que hoje o principal problema de segurança, não só no Brasil, como particularmente em nosso Ceará,
né, com o avanço dessas organizações criminosas e terroristas, é justamente a ação do narcotráfico. E quando você diz que essas páginas, elas têm um canal de interseção com o narcotráfico, isso é muito grave. Deixa eu lhe dizer aqui é uma denúncia aqui. muito pesada. Não é pesada não. A denúncia é clara, deixa eu dizer para você. Mas o que eu quero... No processo do rapaz, que é dono da página Cariri Notícias, no processo dele, tem lá que ele foi pego com um caderninho de pagamentos do PCC. Só. Do Erlânio foi pego com um caderno de pagamento do PCC. Só isso. Aí a pergunta, quem tem que responder disso ou não, são os donos da página. Olha só, como é que o Erlânio ligado ao PCC, a Deolane ligada ao PCC, a Carolina Duarte ligada a Deolane, né? Aí o mesmo blog, o Cariri, Portal Cariri, posta a situação da Carolina com a questão da mentira do marido dela, que nunca traiu ela, nunca teve rapariga, nunca teve amante nem nada disso, inventou-se para ganhar um engodo, fazer que cuidava do marido, e ainda vou piorar a situação. Depois disso tudo, se junta todo mundo num coloio só. E aí eu vou para a CR, que teve uma situação em Uaiuaba com os envelopes, tá? Como é que aconteceu da CR e a empresa lá da Comar, que era do GG, do Mangue e do Paca, que todo mundo conhece que o pessoal foi morto com helicóptero. Foram para uma licitação em Uaiuaba e o envelope da CR estava a proposta da Comar e o da Comar dentro da CR. Tá aí para todo mundo ver, é só vocês pesquisarem, inclusive tá na lata. Aí você choca os dois, que havia um conluio entre as duas empresas, CR e Comar, que é GG do Manga do PCC. E a CR vem trabalhar em Juazeiro do Norte, através de outra empresa. Aí você me disse que não tem ligação. E essa outra empresa é ligada a vereadores da Câmara. Aí eu não preciso mais fazer mais nada, quem tem que fazer é a polícia. E, João Paulo, diga-me o seguinte, com essas afirmações contundentes... Com provas. Você vai para cima... Fui para cima, denunciei o Ministério Público Federal, pedi audiência já, declinou alguma situação para o Ministério Público Estadual, está em investigação na Polícia Federal e daqui a pouco, se não acontecer nada, quem vai divulgar sou eu. Vocês não trabalhar, quem trabalha é nós. Não estou preocupado não. É isso que eu quero lhe perguntar. Com todas essas denúncias contundentes que você faz, qual o posicionamento justamente das instituições que você falou, do Ministério Público, das Forças de Segurança Pública, das nossas polícias militar e civil, da Polícia Militar não tem a ver porque não é investigativa, né? É a Polícia Civil e a Polícia Federal. Inclusive essa denúncia aí da Carolina foi feita em dezembro para janeiro. Olha o tanto de tempo que demorou. Então é brincadeira, entendeu? Rapaz, dezembro para janeiro, para a gente ver outras denúncias que acontecem, né? Se você pegar a denúncia aí contra o irmão do Lula, no esquema da máfia do INSS e do Lulinha, é muito tempo, né? O problema é assim, quando você dá uma denúncia solta, é uma coisa. As minhas denúncias, eu provo. Eu dou tudo ponto a ponto. Exemplo, o da Carolina foi dado os imóveis, foi dado onde guardava dinheiro, conta de irmã. Cadê a conta de irmã? Foi bloqueado? Foi não? Pois está certo. O imóvel foi lá bloqueado? Foi não. Deram revista. Então, assim, a falha não é minha, não. De vocês. Sim, mas deixa eu lhe dizer, não é só quando você faz uma denúncia com tudo amarrado, com toda a documentação, porque, por exemplo, às vezes demora mesmo. Eu fiz denúncias que levou ao afastamento de um prefeito aqui de Juazeiro do Norte. E isso demorou meses, demorou quase um ano. Mas você acha que não é falta vontade política? Mas aconteceu. O Ministério Público levou adiante, entrou com ação civil. O prefeito foi impedido naquele momento, meses depois da denúncia, né? Muitos meses depois da denúncia, ele acabou sendo impedido de exercer o seu mandato. Mas, enfim, o que se espera, melhor dizendo, né, é que as denúncias, ela tendo um laço probatório, como eu já falei, né, estando assentadas documentalmente, que os órgãos devidos vão para cima e resolvam a situação. É isso que se espera. Mas, João Paulo, o seguinte, o que você acha que levou a essa revisitação a esses temas, a chutar cachorro aos mortos? Eu me lembro que uma vez a sua própria ex-mulher revisitou esse tema quando foi instigada pelo vereador que você falou, pelo Márcio Joy, em uma sessão onde ela foi denunciá-lo, né, em relação à sua prisão, que foi feita a partir de um flagrante armado, que ele levantou essa questão da Lei Maria da Penha e ela se contrapôs contra ele, dizendo, olha, você é que responde uma situação desse tipo. Não, ele foi condenado, o Márcio Joia, e não foi penalizado porque tinha prescrito.
Foi condenado. Eu me lembro que nessa sessão o rebateu, né? Quando ele fez essa acusação, que você respondeu a Lei Maria da Penha, ela o rebateu. Mas por que hoje estão revisitando esses dois temas? O tema da sua prisão... Deixa eu explicar de novo, olha só. Tenha calma. O tema da sua prisão e o tema de que você responda a Lei Maria da Penha. Por que estão revisitando esses assuntos hoje, 2026, depois de muito tempo passado, depois de tudo explicado, por que estão revisitando esses temas? Vou lhe dizer de novo agora, bem alto bom som. Eu estou batendo do tigrinho em pessoas faccionadas, em políticos faccionados, em empresas faccionadas, e são todas interligadas. O que é que elas estão fazendo entre si? Estão brigando à vontade aí, para poder tentar desmerecer o Na Lata, para poder dizer que a gente não tem credibilidade. Mas você sabe que a gente tem credibilidade. Você de Juazeiro sabe que as denúncias nossas são concretas. Você de Juazeiro sabe que o que a gente faz aqui é denúncias sérias e defender o povo de bem. Nunca defendi o pessoal que tem dinheiro, nunca defendi político aqui abertamente dessa forma, não. Eu defendo o pobre. Eu defendo uma senhora que foi demitida da prefeitura porque estava levando uma polpa de fruta e botaram por roubo. Enquanto tinha secretários aí que foram afastadas, com Pix e etc., e não foram denunciadas por roubo. Eu gostaria de saber se é duas pesos, duas medidas entre pobre e quem tem dinheiro. É esse tipo de situação que eu sou contra. Entendeu? Eu sou contra funcionários que não vão trabalhar, bate o ponto, vão embora e voltam e batem o ponto de novo. Agora, político, tem uma frase da Luiz Helena que diz assim: se fosse contra você um pobre, eu ia pro pobre. Ela diz pro jornalista. Se fosse do jornalista um cabo grande, ela defendia o jornalista. Eu defendo o menor. É meu jeito. Eu acho que a gente tem que defender o que é correto, né? O lado que apresenta lisura, aquilo que não é correto. Mas tem pessoas que são mais humildes, elas não têm direito nem a defesa. É verdade. Espalhado logo. Não, é verdade. Mas tem muitas pessoas que são humildes que fazem coisa errada. Que fazem coisa errada e que tem um apoio. Né, Aí eu nem defendo. Então, João Paulo, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa, mais ou menos meia hora. E queria aí que você deixasse as suas palavras finais e, ao mesmo tempo, dizer que todas as pessoas que foram citadas por João Paulo, né, os meios de comunicação da rede virtual... Eu dizer para vocês... Podem... Vem para cima, vá com direito de resposta e eu dou na lata lá no programa. Podem procurar a gente, não tem problema nenhum. Agora, eu chamei essa nossa conversa aqui porque eu participei. Claro. Né? Naquele tempo eu estive presente. Foi quem deu força, foi quem... E fiquei surpreso quando esses temas agora estão sendo revisitados de uma maneira tão vigorosa. Né? Então, dá até a impressão, e parece que assim o é, de que é uma coisa orquestrada, porque não é uma ou outra página, são vários blogs, são vários sites, e a gente vê que todos eles seguem uma mesma linha de conduta. Então gostaria que você, para a gente finalizar aí, deixasse... Deixa eu dizer para vocês. Suas palavras finais para a gente concluir, porque o nosso tempo aí já está estourando. Enquanto vocês perdem tempo com situação como essa, vocês vão perder tempo procurando a defesa do que vai vir. Porque eu não faço situação de blefe. Quando eu vou para cima, eu vou para cima. E o pau vai quebrar. Vocês devem se preocupar com isso. A campanha está aí em cima e eu estou dizendo. Tem 2 candidatos que eu vou fritar a campanha faltando 10 dias. Se prepara, come bomba, vai restaurar faltando 10 dias. Eu vou deixar vocês comprarem os seus eleitores, fazerem toda a situação sua e faltando 10 dias, vocês podem olhar para o relógio. Faltando 10 dias, eu vou botar para tremer. 10 dias, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. E que é na lata. Esse é o primeiro, mais ou menos meia hora, aqui com João Paulo Teixeira Ramos, colocando aquele velho ditado em que diz que a melhor defesa é o ataque. Até o nosso próximo programa. Tamo junto. Um abraço.